Bem, boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 11 de outubro de 2024. E nesse horário das 4 horas, a gente estuda essa obra, Conversando com os Espíritos na Reunião Mediúnica. Essa obra é de Terezinha Oliveira, nossa irmã Terezinha Oliveira, uma obra maravilhosa, né? Algumas pessoas não conhecem essa obra, mas é uma obra maravilhosa da Terezinha, é muito fácil de estudar e ela traz temas importantíssimos dessa obra. Terezinha Oliveira é realmente uma craque da mediunidade. Nós hoje vamos à entrada no capítulo 4, Os Espíritos Bons. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso estudo, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos, agradecendo ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos reunidos aqui, estudando, crescendo, aprendendo, né? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e nos ajude na nossa caminhada. E sempre pedimos por aqueles nossos irmãos que estão nesse momento passando por dificuldades, que estão em sofrimento, que todos possam ser amparados pela misericórdia divina. E, sendo assim, vamos dar início ao nosso trabalho com a permissão do Senhor. Graças a Deus. Bem, eu pedi a vocês aí que pegassem, né, o livro dos Espíritos. É engraçado que eu esqueci de botar uma questão, mas como eu pedi a vocês a questão 108, 110, 111, essa questão que eu vou pedir é a 107. Então, quem está aí com o livro dos Espíritos a 108, pode abrir a 108 e nós vamos ler agora a 107. Que eu pedi a 108, né? Mas nós vamos na 107. Que 107 de O Livro dos Espíritos. Por que a 107? Porque esse capítulo chama-se Os Espíritos Bons. Então, a gente vai abrir o estudo lendo a questão 107 de O Livro dos Espíritos. Não vai ter nenhuma dificuldade, porque vocês já estão com a 108 marcada, é só pegar a 107, a 107. Então, na questão 107, é onde diz segunda ordem, bons espíritos, né? Então, vai ser fácil da gente ler. Eu vou pedir aqui, Márcia, lê para a gente a questão 107 de O Livro dos Espíritos, que diz a segunda ordem, bons espíritos. Dá uma lidinha nos caracteres gerais sobre os bons espíritos. Caracteres gerais. Predominância do espírito sobre a matéria. À vista e 150 parcelado. Pode continuar. Desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que haja alcançado. Em Uns têm 4 a vezes. ciência. Um momentinho, gente. Espera aí. Pagar o quê? 140, 150? Ficar aqui o microfone. Pode falar agora. Uns têm a ciência, outros a sabedoria e a bondade. Os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais. Não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, assim na forma da linguagem, como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. De outro modo, seriam espíritos perfeitos. Compreende Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. O amor que os une lhes é fonte inefável ventura.
que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das más paixões, que constitui o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas, até que atinjam a perfeição. Como espíritos, suscitam bons pensamentos, desviam os homens da senda do mal. Protegem na vida o que lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não lhes é grado sofrê-las. Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com os seus semelhantes. Não os move o orgulho, nem o egoísmo ou a ambição. Não experimentam ódio, rancor, inveja ou ciúme, e faz o bem pelo bem. A esta ordem pertencem os espíritos designados, na crença vulgares, pelos nomes de bons gênios, gênios protetores, espírito do bem. Em épocas de superstições e de ignorância, eles podem ser divididos em 4 grupos principais. Tudo bem. Então, vamos tirar algumas coisinhas aqui. Da questão, eu estou na questão 107 de O Livro dos Espíritos, tá? Eu pedi a 108, mas eu estou iniciando aqui lendo pela 107. Primeiro, ela diz aqui, ele diz aqui, ó, predominância do espírito sobre a matéria, desejo do bem. Suas qualidades e poderes para o bem estão em relação com o grau de adiantamento que haja alcançado. Então, as possibilidades, as qualidades deles e poderes para o bem vão depender do grau de adiantamento que eles alcançaram. Depois ela diz aqui outra coisa importante. Os mais adiantados reúnem o saber, as qualidades morais, não estando ainda completamente desmaterializados. E aí a gente percebe o quanto demora para a gente se desmaterializar, para a gente se desligar das questões materiais. Eles são segunda ordem, os espíritos, mas ainda não estão completamente desmaterializados. Por isso, podem falir. Por isso, ainda correm o risco de falir, porque não estão totalmente desmaterializados. Aí, depois ele diz aqui, ó, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal. Quer dizer, quando estão desencarnados, muito interessante isso, quando estão desencarnados, eles ainda fazem questão de manter os traços da existência corporal. Então, quem são eles? Os espíritos benévolos, os sábios, os de sabedoria e os espíritos superiores. Eles ainda, quando estão no plano espiritual, conservam, né, mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal, para a gente ver como isso também é forte do espírito. Manter a forma humana, cabeça, tronco e membros, a aparência que tinham enquanto foram homens encarnados. Só o espírito puro, não. O espírito puro, ele não mantém na erraticidade para nós, não para eles, tá? É aparência corporal. Só vão usar uma aparência corporal em extrema necessidade. Jesus vai encarnar. Fora isso, o espírito puro, que ninguém vê, né? Assim, nós ainda, espíritos que fazemos essa questão, a gente não vê o espírito puro toda hora. Alguém vê? Claro que não.
Então, E eles têm que passar por provas até chegar à perfeição, né, Rosa? precisam. Então, o espírito puro seria. Vamos fazer uma observação aqui, que eu não sei se é isso. Seria como um facho de luz, entendeu? Ele estaria no plano espiritual, seria um facho de luz. Não teria uma forma corpórea como nós. Mas esses, ele diz aqui, ó, não estando ainda completamente desmaterializados, conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal. Então, quer dizer, os benévolos, os sábios, os de sabedoria, talvez ainda precisem dessa aparência corporal, mas os superiores também, talvez não tanto, mas como os outros, mas são todos da mesma ordem. Depois ele diz assim, ó, assim na forma da linguagem, como nos hábitos, entre os quais se descobrem mesmo algumas de suas manias. Então, alguns ainda têm suas manias. Por quê? Porque eles não estão totalmente materializados. Só quando o espírito se desmaterializa totalmente, aí ele se desliga dessas coisas materiais. Mas você vai encontrar ainda os espíritos bons com algumas manias. Se não tivessem, seriam perfeitos. Depois ele diz aqui, ó, eles ainda, o amor que os une, lhes é fonte de inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das mais paixões, que é o tormento de nós, espíritos imperfeitos. Mas todos eles, entretanto, e aqui eu acredito que o da 111, que é os espíritos superiores, não estão nessa ideia aqui, tem que passar por provas até que atinjam a perfeição. De repente, a perfeição dos espíritos superiores, desculpe, a prova do espírito superior não seja a prova como a que nós vivemos e como os que estão abaixo deles vivem, tá? Seja um outro tipo de prova. Que quando a gente estudar 111, ele diz aqui o seguinte, que estou falando dos espíritos superiores, né? Quando ele diz aqui assim, ó, quando por exceção encarnam na Terra, é para cumprir missão de progresso. Então, nos oferece o tipo da perfeição que a humanidade pode aspirar nesse mundo. Então, talvez a prova do espírito superior, dos superiores, seja isso, missão de progresso. Para os outros, abaixo dos superiores, que são os sábios, sabedores benévolos, é uma prova ainda para buscar o quê? Se libertar de algumas questões. Depois ele diz aqui, ó, que neutralizam a influência dos espíritos perfeitos sobre aqueles a quem não é grato socorrê-la. Né? E aí ele vai dizendo ainda algumas coisinhas, mas a gente percebe aqui como é difícil, ou como é longa ainda a nossa caminhada até o espírito perfeito. Que os espíritos superiores, benévolos, sábios de sabedoria, principalmente, esses ainda estão muito ligados às questões da materialidade. Ainda tem que passar por provas. Eles ainda fazem questão de uma aparência corporal, dependendo do seu grau evolutivo. Né? Então, a gente fica, como diz o povo por aí, a gente ainda tem muito chão para carpir, né? A gente ainda tem muito chão para carpir. Mas são desses que a Ivone agora vai falar. Os espíritos, os bons espíritos, tá? Ela vai falar sobre eles. Então, ela diz aqui, os bons espíritos se caracterizam principalmente por suas qualidades morais, como a Márcia leu para a gente, isso tudo está na questão 107 de O Livro dos Espíritos, e a disposição constante de ajuda aos semelhantes. Por isso que ela diz aqui, ó, como espíritos suscitam bons pensamentos,
Desviam o homem da senda do mal, protegem na vida os que se lhes mostram dignos de proteção e neutralizam a influência dos espíritos imperfeitos sobre aqueles a quem não é grato sofrê-las, né? Não os move o orgulho nem o gosto da ambição. Não experimentam ódio, rancor, né? Quando encarnados, são bondosos e benevolentes com seus semelhantes. Então, são características desses espíritos, da questão 107, os bons espíritos. Aí ele diz aqui, a reunião mediúnica, quer dizer, na reunião mediúnica comparecem eventualmente bons espíritos. Percebeu a palavrinha aqui? Eventualmente. A gente tem que... Nossa, não é sempre, não é sempre. Sempre. Por isso que a gente tem que prestar atenção nessas palavrinhas aqui, ó. A reunião mediúnica comparecem eventualmente, o que não é sempre, bons espíritos que foram atraídos por vários fatores. Porque é preciso haver fatores numa reunião para que eles possam eventualmente comparecerem. Laços de amizade com participantes da reunião, desejo de aprender observando o andamento dos trabalhos, por estarem ligados ao labor de médios presentes. Perceberam? Não é sempre que esses espíritos vão comparecer. Não é sempre que nós vamos tê-los nas reuniões, né? Que às vezes a gente pensa, eles vão estar aí, eu não sei o que lá, o espírito tal, o espírito tal, o espírito tal, vão estar aí. Não, não é sempre. Imagine, né? Vamos imaginar aqui o, o, o trabalho que esses espíritos têm para realizar. Não é coisa pouca. Eles têm que fazer muita coisa, muitos compromissos esses espíritos têm. Então, não é qualquer hora que eles podem estar presentes aqui. Eu estou procurando uma coisinha aqui, eu vi essa... Ô, Rose, Fale. no final de uma reunião, sempre, em alguns momentos, vem o mentor, né? Dá Sim, um. Então, na verdade, é um espírito mais evoluído, mas não é talvez um espírito, de bom ser, espírito. não. Mas é como ele diz, nem sempre, dependendo do assunto, pode até que ser que seja um, mas não é muito comum que seja, entendeu? Não é muito comum que seja. Uma coisa que eu achei aqui no meu livro dos médios, uma notinha, só para a gente ter uma ideia desses espíritos. É, aqui, no capítulo 19 do livro dos médios, não é para vocês abrirem, não. Está assim, do papel dos médios das comunicações espíritas. Nesse capítulo, você vai encontrar perguntas, tá? Perguntas formuladas por Kardec aos espíritos de Erasto e Timóteo. Tanto que na questão 225, quem já leu a questão 225, vai perceber que essa questão é assinada. Ao final da 225, você vai encontrar assim, enquanto que a letra, a palavra, o substantivo, o verbo, a frase, em suma, vos são necessários para percebermos mesmo mentalmente as ideias, nenhuma forma visível ou tangível nos é necessária a nós. Quem assina a questão, essas questões, quer dizer, quem assina todo o capítulo 19, que vai da 223 a 225. Capítulo 19 tem só 3 questões, 223, 224 e 225, que é do papel dos médios das comunicações espíritas. Quem assina esse capítulo é Erasto e Timóteo. Vocês sabem quem foi Erasto e Timóteo? Foram 2 discípulos de Paulo de Tarso. Quem leu Paulo Estevão sabe disso.
Erasto e Timóteo são 2 discípulos de Paulo de Tarso. Viveram ao lado de Paulo de Tarso. Como sabe a história de Timóteo, né? Era criança, Erasto também foi discípulo de Paulo, os dois. E são Não foi dois. Timóteo, Rose, que quando chegou com Paulo na casa do caminho, acho que foi Tiago que queria que ele fizesse circuncisão, Isso mesmo. e aí a discussão ali É, foi enorme e Pedro teve que intermediar. ele, inclusive, tem carta quando você pega a Bíblia, está lá. Primeira e segunda carta a Timóteo. Paulo, inclusive, escreve 2 cartas dirigidas a ele. Ele, quando conheceu Paulo, devia ter uns 15, 16 anos. Tá? E desde essa idade ele é discípulo dele. Mas Erasto e Timóteo, discípulos de Paulo, são 2 dos mais competentes especialistas sobre o fenômeno mediúnico. Né? Parecem terem sido incumbidos de orientar os estudos em torno da mediunidade. Então, por isso que esse capítulo, olha o título do capítulo, do papel dos médios nas comunicações espíritas. São 2 espíritos, tá? Superiores, que bota superiores, tá? Que caminharam ao lado de Paulo de Tarso e são especialistas sobre o fenômeno mediúnico e foram incumbidos de orientar os estudos em torno da mediunidade na codificação. Tanto que o capítulo 19 é da responsabilidade dos 2. Então, quem quiser, estude o capítulo 19 do Livro dos Médiuns. É importantíssimo esse capítulo. Importantíssimo. Então, aí é que ela diz: a reunião mediúnica comparecem eventualmente bons espíritos, que foram atraídos por vários fatores. Laços de amizades com participantes da reunião. Eles podem ter alguma ligação com algum participante da reunião. Aí a gente diz assim, nossa, mas os participantes das reuniões são espíritos imperfeitos? Sim, mas são espíritos, de repente, um companheiro da mesa pode ser um companheiro que já está há muito tempo nesse trabalho de autoiluminação. Pode ser aquele trabalhador que está muito dedicado ao trabalho e que desperta a atenção desses espíritos. Por isso que ela diz aqui, né? Foram atraídos por vários fatores aquela reunião. Laços de amizades com participantes da reunião, desejo de aprender observando o andamento dos trabalhos, por estarem ligados ao labor de médios presentes. Eles podem estar ligados ao trabalho que algum médium já realize, não só aqui na Terra, mas no plano espiritual, no desdobramento, no sono. Porque não vamos esquecer que quando nós dormimos, desdobramos, vamos para o plano espiritual. Pode ser que muitos de nós aqui, alguns de nós aqui, já realizem o trabalho no plano espiritual. A pessoa vai dizer, mas como? Eu pergunto, a gente conhece a folha de corrida de algum companheiro? Eu conheço, usando o termo, a folha corrida espiritual da Carmen? Não conheço. Do Alberto? Não conheço. Da Vera Travassos? Não conheço. Eu não sei. Eu não sei nem a minha própria folha corrida. Não é? Quantas vezes já estudamos isso aqui? Que você não sabe o nível de conhecimento que você tem. Você não sabe, você não conhece seu passado. A gente não sabe o quanto a gente já sabe, o quanto a gente já aprendeu. Nós não sabemos. Temos a mínima ideia. Você tem uma dedução, mas passa longe do seu histórico. A gente não tem com o encarnado esse contato. Ainda bem que a gente não tem. Então, você pode estar encarnado hoje aqui, ter as suas dificuldades, como todos eles tiveram, como qualquer indivíduo encarnado tem, né?
e ter, no plano espiritual já, um trabalho alicerçado. Pode ser que você, quando desdobre, você vá direto lá para a sua tarefa que você realiza enquanto está no desdobramento, você está ligado a uma tarefa, você já faz a parte de uma equipe de trabalho no plano espiritual que tem a coordenação de um espírito desse. Quem dirá que você não poderá fazer parte de uma equipe espiritual de trabalhos mediúnicos ou outro trabalho qualquer? Você poderá ter, sim. Poderá estar realizando, sim. E, enquanto está encarnado, sim, tem o tal do espinho na carne ainda. Não era assim com Paulo? Ele dizia, eu tenho espinho na carne. Que espinho na carne era aquele? Eram questões que ele ainda tinha que resolver. Né? Questões dele. Mas ele, olha o esforço que ele fazia, mas ele tinha espinho na carne. E o espinho na carne dele não era apenas pelas coisas que ele fez enquanto Saulo, não. Eram coisas da vida também. Porque para pensar, o Saulo era, vou brincar aqui, levemente orgulhoso. Levemente orgulhoso. Não é? Apesar de todo o conhecimento que ele tinha. Mas esses espinhos na carne dele estavam lá. E ele, do trabalho, ia tirando. Mas os espinhos estavam na carne. Olha, nós lemos na questão 107 aqui. Não estão ainda completamente desmaterializados. Conservam mais ou menos, conforme a categoria que ocupem, os traços da existência corporal. E algumas manias, não é que ele diz aqui, ó, como nos, assim na forma da linguagem, alguns ainda têm uma forma de falar muito característica da forma humana, como os hábitos, entre os quais se descobre mesmo algumas de suas manias. Espírito de sabedoria, sábio benévolos, ou superior, ainda tem umas certas manias. Mas são espíritos, bons espíritos. Então, quem sabe nós não façamos parte de uma equipe espiritual que trabalha, mesmo assim ainda estando na classe de imperfeitos, mas já está fazendo por onde se melhorar. Então, a gente tem que observar isso. Daí, o nosso ensejo de estar sempre estudando, melhorando, fazendo reflexão, né? Conhecendo a vida desses espíritos, isso não nos impede de estarmos fazendo parte de uma categoria, de um trabalho do plano espiritual, mesmo ainda tendo um espinho na carne, que são as nossas manias ainda, né? Nossos comportamentos, às vezes, erráticos, alguns nossos temperamentos ainda não muito bem, né, equilibradinhos. É o nosso espinho da carne. Mas não é motivo para a gente parar. Não. E Paulo deixou esse exemplo muito claro, né? Então, ela disse aqui, obrigatoriamente, diz a Terezinha, porém, temos na reunião mediúnica espírita um grupo especial de bons espíritos, com finalidades específicas que denominamos de equipe dirigente. Então, em toda reunião mediúnica, tem organizada reunião mediúnica, porque você pode ter reunião mediúnica de todo tipo, né? De todo tipo. Nós vamos falar aqui da bem organizada, daquela com médios que estão se esforçando por se melhorar, que estudam, são assíduos, são pontuais, tudo isso faz parte. Tá? Então, aqui. E essas equipes, tá? Ela recebe um grupo especial de bons espíritos que tem finalidades específicas que eles denominam de equipe dirigente. Invisível a equipe, mas extremamente atuante. Invisível, mas extremamente atuante. Essa equipe dirige todo o trabalho de intercâmbio na parte espiritual. Aqui a gente vai ver coisas importantíssimas. Eles dirigem
todo o trabalho do intercâmbio na parte espiritual. Por exemplo, um tipo de trabalho que eles fazem: selecionar aqueles que possam e devam ser atendidos na reunião. E por quais médiuns vão ser atendidos. O que se está respeitando a afinidade política é sintonia mental. Daí a importância de uma coisa que eu exigia muito quando eu era dirigente, não só do departamento mediúnico, como da minha mesa: pontualidade, assiduidade. Porque é aquela coisa, é aquela coisa. Contratempos acontecem? Claro que acontecem. Claro que acontece. Então, você vai para o trabalho. Na hora que sai de casa, tem um mal-estar. Você não pode ir, não é? Tem um mal-estar. No caminho, acontece um problema durante a viagem até a casa espírita. Não vai dar para chegar. A espiritualidade vai entender? Claro que vai entender. Claro que ela vai entender. Ou então, você não pode ir. Aconteceu um problema, você não pode ir. Com 2, 3 dias de antecedência, ou no máximo 24 horas, você liga para o seu dirigente e diz: infelizmente aconteceu um contratempo, eu não poderia estar presente. A espiritualidade vai se organizar. Quando você avisa com quanto mais antecedência, melhor, para a espiritualidade poder se reorganizar. Quando acontece do contratempo você indo, vai dar uma confusãozinha maior. Porque eles contavam com você. Eles não vão ficar seguindo você para ver se você está vindo no horário certo, se você vai chegar tarde, vai chegar cedo, se vai vir. Não! Eles vão ficar, Carmen, eu acho que... Não! O compromisso é seu. Está marcado para vir? Tá. Eu espero. Estou esperando. Não vai lá saber se você vai, se você não vai, se você vai chegar na hora, vai chegar atrasado. Eles não estão preocupados com isso. Estão preocupados que você vai. Agora, se você ligou com antecedência, 1, 2, 3 dias, eles vão se reprogramar. Porque você tem um compromisso, aconteceu alguma coisa, você não vai poder estar presente. Quando você falta ou chega atrasado em cima da hora, estou indo, aconteceu um problema. Na hora que eu fui sair e tive um mal-estar, eles só não vão saber. Talvez venham saber depois. Vai prejudicar? Vai. Ah, mas eu não tive culpa. Tudo bem, mas olha o que ela está aqui. O que ela está dizendo aqui. Eles selecionam os espíritos que vão dar comunicação através de você. Então, já tem uma filhinha lá, de 3 ou 4, marcado para dar comunicação através de você. Se você passar mal e não chega, o que aconteceu? Meia hora, 1 hora antes da reunião, vão ter que fazer um quê? Uma reprogramação. Você não teve culpa, mas houve sim um inconveniente. Que a equipe espiritual vai ter que, esse espírito que ia, por exemplo, Alberto é médium. Alberto ia sair de casa, teve um problema. Esse espírito que ia dar comunicação pelo Alberto não vai poder, porque o Alberto não vai estar lá. Eles vão ter que fazer um redirecionamento. E talvez a Carmen, que vai atendê-lo agora, não tenha afinidade sulfluídica, sintonia mental adequada, melhor, para atender o espírito que ia ser atendido pelo Alberto. Mas vai ter que ser a Carmen, que talvez seja a que melhor se pareça com o Alberto. Já não é tão legal assim. Quando tem com antecedência, vamos dizer, uma casa espírita que tenha 3 ou 4 mesas. Eles vão dizer: não. Eu faço o seguinte: esse espírito que é da comunicação da mesa 1 vai dar agora a comunicação na mesa 3, porque na mesa 3 tem um médium que tem afinidade e sintonia mental que dá para ele fazer bem, parecida com o que o Alberto tinha. Então, manda para lá. Fica mais fácil, entendeu?
Então, a nossa não presença atrapalha, mesmo com justificativa. Mas se a justificativa é com antecedência, dá para você se reprogramar. Tudo que é em cima da hora pode trazer transtorno. Tudo. Tudo que é feito em cima da hora não é adequado. Tudo. Até no nosso dia a dia, gente. Até no nosso dia a dia, nas coisas mínimas que a gente faz dentro de casa. Quando você se planeja para fazer uma coisa na sua casa, com antecedência, você faz com tranquilidade. Quando a bomba explode na hora, e você tem que correr para um transtorno. Por exemplo, você está com vazamento na cozinha. Aí você diz assim: amanhã vou ligar lá para o seu Antônio, que é o bombeiro hidráulico, para ele vir amanhã fazer esse conserto. Aí o seu Antônio vem amanhã, chega direitinho, antes de começar o trabalho, toma um cafezinho, né? Você explica para ele o problema e ele vai fazer lá o trabalho direitinho. Você está dentro de casa, de repente estoura um cano. Ai, meu Deus do céu, cadê o telefone do seu Antônio? Ninguém nunca acha o telefone na hora, né? Onde está o telefone? Pega o telefone do seu Antônio. Até se achar o telefone, até se ligar para o seu Antônio, até o Antônio chegar, a tua casa inundou. Percebeu? E essas coisas acontecem. Daí a importância, a espiritualidade sempre fala para ele: se planeje, evite o em cima da hora, para tudo. Quando você vai trabalhar na mesa mediúnica, o que mais se fala? Não chegue. Se a mesa, o trabalho começa às 7h30, não chegue às 7h25. Chegue. Porque você vai chegar esbaforido. Aí a espiritualidade tem que dar um preparo em você, né? Tem que dar um preparo. Você chega daquele jeito. Né? Vai chegar lá, meu Deus do céu, a espiritualidade vai dizer: isola aqui o companheiro. Se você chega às 7h e o trabalho começa às 7h30, mesmo que você chegue, você tem meia hora para se equilibrar. Faz diferença. Quem dirige mesa sabe disso. Você olha para o companheiro que ele chega, né? Vai demorar. Aí, esse equilíbrio dele vai começar o trabalho da mediúnica e ele ainda está. E assim, a espiritualidade que faz, isola ele, isola. Porque ele só vai conseguir equilíbrio quando a reunião já estiver da metade. Então a gente tem que estar sempre atento a isso. Horário. Parece que tem gente. Horário, a pessoa fica exigindo horário, horário. Parece que é uma. Não! É uma necessidade. É lógico, como falei, existem imprevistos. Mas a gente não pode fazer do imprevisto uma coisa comum. A gente tem que ter planejamento para tudo. E quem trabalha tem que saber disso. Então, ele diz aqui: porque a espiritualidade seleciona aqueles que possam e devam ser atendidos na reunião e por quais médiuns. O que se dá respeitando a afinidade fluídica e sintonia mental do espírito com o médium. Alguns dos espíritos que serão atendidos vieram acompanhando participantes da reunião. Então, o médium, quando vem, tem um séquito, às vezes, acompanhando ele. Quem indica esses espíritos para acompanharem aquele médium, às vezes até 48 horas antes? É a equipe. Aí, de repente, aquele espírito, no dia, tem um grupinho que foi colocado lá para acompanhá-lo, para vir com ele para a reunião. Aí, no dia da reunião, o espírito diz assim: não vou hoje não, hoje não, vou nada. Sabe por quê? Começou a cair gotas de chuva. Hoje é a final da Dança dos Famosos. Jamais perderia isso. Não é assim? Hoje vai ter aquele problema lá naquele reality show, onde o povo vai cair no pau. Não é assim? Hoje não vou, não. E aí os 3 ou 4 espíritos que estão acompanhando você, o que vai acontecer com eles? Aí a espiritualidade, meu Deus, cadê eles? Não vieram.
Vamos lá ver o que está acontecendo. Chega lá, estão eles lá. O cara está sentado vendo a dança dos famosos. Pega, leva esse povo para lá, vamos ver o que a gente pode fazer com eles. Percebeu? A gente faz isso, a gente faz isso. Quem contou outro dia uma história dessa foi a deusa, lembra? Que a deusa contou que a deusa é responsável pela área mediúnica lá da Casa Espírita Trabalho. É uma extensão do Centro Espírita Leandro. Esqueci até o nome. Ela falou, eu sou responsável pela área mediúnica dessa Casa Espírita, que é uma extensão do CELD. E eu normalmente vou para lá de manhã cedo, porque lá nessa Casa Espírita tem várias reuniões mediúnicas, que começa de manhã e vai até à noite. E a deusa trabalha é à noite. É à noite a mesa mediúnica dela, é à noite. Mas ela vai de manhã, acho que é sexta-feira, ela vai de manhã, para poder ver o que está se desenvolvendo nas mesas, para ver se o trabalho está direitinho das outras mesas. Ela um dia estava em casa, então veja a responsabilidade dela. Ela disse que estava em casa um dia, aí ela acordou pensando assim, era tipo 10 horas da manhã, né? Ela acordou pensando assim, hoje eu acho que eu não vou, não. Estou meio cansada. Né? Isso ela contando. Quando ela deu aquela última palestra, agora foi em setembro, estou cansada, eu acho que eu não vou, não. Vou ficar em casa, afinal de contas, a minha mesa é só à noite. Para que eu vou cedo? Todo mundo já sabe o que tem que fazer, né? Vou ficar em casa, vou ficar em casa. Aí ela foi e ficou deitada. Isso aconteceu na hora que ela ia levantar para tomar banho. Mas ela parou, vou ficar deitada. Ficou deitada, daqui a pouco tocou o telefone. Ela atendeu uma companheira dizendo assim para ela: e aí, Delza, já está saindo de casa? Volta lá que o nosso trabalho é sério, hein? Aí ela dizia uma companheira: eu já estou indo, já estou prontinha. Ela pulou da cama e estava nada. Ela pulou da cama, entrou no banheiro, tomou disse: amor, casa espírita. Para você ver, acontece às vezes. Aí ela disse que depois ela disse, eu tive certeza que aquela amiga, quando ligou para mim, ela ligou orientada por um amigo espiritual. Que disse assim, liga lá para Deus que a Deus está inventando moda. Aí ela disse que quando a colega falou, ela sentiu. Eita, ferro. Ela disse que pulou da cama, tanto chuveiro, trocou a roupa, pegou a bolsinha dela, foi para o Levandemir. Entendeu? Então é isso aí. É o trabalho dela. Supervisionar as mesas, que acontece desde manhã. A dela é a última. Mas ela disse: eu passo o dia todo lá. É o meu trabalho. Então, isso tudo é muito importante. Daí a nossa responsabilidade no trabalho. Por isso ela diz: alguns dos espíritos serão atendidos vieram acompanhando participantes da outra reunião, na reunião. Outros foram objetos de nossas preces e vibrações. Olha aí a reunião de radiação para desencarnados. Não é? Pode ser que aqueles companheiros da reunião de radiação de desencarnados serão tratados. Podem ser tratados na reunião mediúnica, mas podem ser tratados também num curso de estudos do Evangelho, esse que nós estamos fazendo. Porque, gente, o número de espíritos necessitados é tão grande que não tem reunião mediúnica suficiente para todos. Até porque a gente sabe, né, que o número de casas espíritas que realizam reunião mediúnica é pouco. Então, aonde você vai tratar esses espíritos? É nas reuniões públicas, que é considerado o melhor tratamento e um tratamento mais completo para encarnado e desencarnado é reunião pública. Então, alguns são encaminhados para reuniões públicas, outros são encaminhados para casas espíritas que realizam estudos sérios. E aquele espírito vai ser tratado num estudo, num curso. Porque naquele curso tem uma equipe espiritual também. E aquele espírito precisa de uma orientação. E outros na reunião mediúnica. Aonde tiver alguém estudando com orientação, com amparo à espiritualidade, coloque espírito ali para se tratar.
Então, eles aqui, a maioria, porém, a equipe dirigente os atraiu por recursos vários, ou foi buscá-los onde se encontram, para o socorro de que necessitam. Então, a equipe espiritual, essa equipe vai buscar esses espíritos que estão com problema, que não têm condições ainda de vir sozinho, e trazê-los, e vai tratá-los como puder. Esse vai para a reunião mediúnica? Vai. Esse aqui, ó, tem ali aquela casa, está fazendo agora um estudo do livro dos espíritos, bota ele lá. Esse aqui, essa casa está fazendo um estudo do evangelho, eles vão para lá. Essa aqui está fazendo um estudo do livro da Terezinha Oliveira, coloca eles lá. E nós, que estamos participando do estudo, vamos começar a doar plasma para eles. Que não é só, então, às vezes não basta apenas a orientação, eles precisam também do atendimento, né? Do ectoplasma. Então, ele disse que né, outro tipo de trabalho, né? Essa equipe faz supervisionar o atendimento, controlando comunicantes difíceis, desencarnados, amparando os médios que estão no intercâmbio, inspirando os dialogadores, são os doutrinadores, manter a ordem e a segurança da reunião no campo espiritual. Repare isso. E ela bota aqui entre parênteses uma coisa muito importante. No ambiente material da reunião, esse dever é dos dirigentes. O dirigente, né, manter a segurança e a ordem da equipe encarnada. Daí a necessidade do dirigente, entendeu? Ó, pontualidade, assiduidade, compromisso com o trabalho. E eles mantêm a ordem e a segurança da reunião no campo espiritual, cada um na sua área de trabalho. Entendeu? Cada um na sua área de trabalho. Outra coisa, após o atendimento, liberar os comunicantes. Aqui ela vai dar 3 itens. Após o atendimento, liberar os comunicantes que não apresentem ainda condições de melhor assistência, respeitando-lhes o livre-arbítrio. Aquele comunicante chegou, aquele espírito, e ele diz assim: não adianta vocês virem tentar me convencer que eu não quero, eu vou embora. Aquele rebelde. Então, a espiritualidade faz o quê? Não adianta mantê-lo aqui. Ele não quer ficar. Precisamos respeitar o livre-arbítrio. Depois da comunicação, abre o portão e diz: vai, meu filho, vai com Deus. E vai embora. É trabalho deles. Segundo, encaminhar os que precisam receber assistência para setores que lhes sejam adequados à espiritualidade. Aqueles que já percebem, né, que estão realmente querendo uma coisa diferente, a esses vão ficar conosco. E vamos encaminhar. Esse vai para o hospital, esse vai para isso, vai para aquilo, vai para aquilo. Né? Aqueles que já percebem que querem uma mudança de rumo na sua caminhada. E esses ficam, né? Aceitam ficar, são convidados e aceitam ficar. E terceiro, recompor o ambiente espiritual. No nosso meio material, a recomposição dos participantes é dever dos dirigentes encarnados. Recompor o ambiente espiritual geral. Porque depois de uma reunião, a coisa, né, a energia talvez não fique bem legal. Então, no ambiente espiritual, eles vão harmonizar o ambiente. Aqui, na Terra, na reunião física entre nós, é o dirigente que vai fazer a recomposição dos participantes através da prece, né? Através do passe coletivo. É por conta do dirigente. O dirigente trata da área física e o dirigente espiritual de lá. Então, se o médium está meio assim, ameaçado, vão dar um passe nele, ou vão fazer um passe coletivo, vão fazer uma prece, harmonizar o ambiente ali da sala, da reunião. Isso é por conta do dirigente. A equipe espiritual vai fazer isso lá no plano espiritual. Perceberam como é importante isso aqui? E aí ela diz assim, Terezinha, sem contar
com a presença e concurso de uma equipe dirigente assim, seria temerário abrir o convívio com o além. Para merecer essa presença e concurso quer dizer ajuda, a reunião mediúnica deve oferecer as condições propícias para o intercâmbio socorrista e fraterno. Se você quer ter o amparo de uma equipe espiritual desse naipe, vamos dizer assim, né? Bem estruturada, evangelizada, comprometida, responsável, você tem por fazer por onde trabalhar assim. Trabalhar assim. Caso contrário, se você não está disposto a fazer certas renúncias, nem começa. Nem começa. Porque, gente, eu vou dizer para vocês uma coisa. Eu tenho quase 30 anos nessa história. Não, eu comecei em 1990, oficialmente, né? Então, 90 para cá, são 34 anos. 34 anos. 90, quando eu comecei, me enganjei no mediunidade. E vou dizer, 30 anos, quando eu comecei a trabalhar mediúnica na Casa Espírita. Eu entrei no COI em junho de 1994. Mas eu já tinha 4 anos de trabalho doutrinário. Eu comecei no Centro Espírita de Jacarepaguá, que é o Centro Espírita Bezerra de Menezes. Depois eu fui para o Eurípides Barçanufo, todo mundo conhece, sabe onde é o Eurípides Barçanufo. E depois, magicamente, eu descobri que tinha um Centro Espírita do lado da casa da minha mãe. Tipo assim, tu é tão necessitada que não precisa nem ir longe, é só sair de um portão e entrar no outro. Né? Porque, de repente, um dia eu vi um homem varrendo a calçada e do lado dele tinha um cartaz de Allan Kardec pendurado no portão. Aí eu olhei, Casa Espírita. Entrei em junho de para você ver a minha necessidade, em junho de 1994. Em setembro, outubro de 1994, eu já estava dando curso. Que acho que a Verinha foi uma das minhas primeiras, né? Não sei. Que foi o curso que é o Espiritismo de Allan Kardec. Então, posso dizer que tem aí uns 30 anos nessa história. E eu vou dizer para vocês. Se eu, não é me exaltando, não, estou falando da minha necessidade, cada um sabe da sua. Eu sei da minha. A minha necessidade foi medida quando eu tinha 16 anos. Um companheiro espiritual olhou para a minha cara e disse assim: segue sempre em frente, né? Não para, não. Se você parar, vai ficar ruim. Vai ficar muito ruim para você. Na época eu não entendi muito bem. Eu pensei que era só sobre questões materiais. Tipo assim, não podia parar de estudar, entendeu? Eu pensei que era em relação a isso, quando ele falou para mim. Porque naquela época eu estava terminando o segundo grau, ia fazer faculdade, essas coisas todas, 17 anos mais ou menos. E eu pensei que fosse em relação a isso. Quando ele falou, olha, olhou para minha cara e falou, para não, tá? Segue sempre em frente, senão vai ficar ruim para você. Olha, seu amigo espiritual se preocupasse, eu ia parar de estudar, eu não ia parar de estudar. Mas na época eu não entendia nada. Depois que eu comecei na doutrina, eu entendi o que ele estava querendo dizer. Né? Que eu precisava realmente. E se eu não fosse quem eu sou, não fizesse como eu faço, eu estou aqui com meu amigo Zé Marcos, que estou precisando, me chamou de quê? Aquela patente, né? E o Zé Marcos sempre me qualificou quando a gente trabalhou muitos anos juntos. Ele sabe de que ele está falando, de que eu estou falando. Era assim que ele me recebia. Chegou, o Zé Marcos até que não me deixa mentir. Se eu não fosse assim, fala, Zé. Não, meu general aí. É isso aí. E aí eu dizia para ele, mas é de 5 estrelas. Tem que ser, se é para ser general, tem que ser de 5 estrelas, né? General Patton, ele me chama General Patton. Então, era assim, tinha que ser assim. Eu fiz muita renúncia na minha vida, faço até hoje. Mas eu sei que o meu trabalho, eu tenho que ser sério. O meu trabalho tem que ser pontualidade, assiduidade, compromisso, tem que ser.
Não porque eu sou Espírito Santo, não. Porque eu devo isso ao astral. E eu preciso, entendeu? Reparar isso. Eu preciso. Então, eu faço. E quando eu trabalho em equipe, Verinha está aí, que não deixa mentir, eu arrasto a minha equipe junto. É ou não é, Verinha? É lá. Eu trago junto. É ou não é? Eu trago junto. Vamos lá, entendeu? E o pessoal aprendeu. Se tornou também, porque já sabia. Já sabia. E eu trago junto, porque eu digo assim: se é bom para mim, é bom para eles também. E vamos, e vamos lá. E vamos nessa. Esse é o meu pensamento. Se é bom para mim, vai ter que ser. Aí eu solto aqui para onde está. É bom para mim, vai ser bom para vocês. Vem. Não sei, não me interessa. Vem. Vem reclamando, mas vem. Não é assim? É assim. Eu penso assim. Eu sou assim. Mas eu sei que é por necessidade minha. Eu coloquei isso para mim. Tipo assim, dessa vez vai, de qualquer jeito vai. Dessa vez tem que ir. Não dá para não posso voltar atrás mais uma vez. Dessa vez vai de qualquer maneira. Atropelando, caindo, de joelho machucado, mas vai. É como às vezes eu digo, eu posso pecar por excesso, mas por falta vai ser pouco. Vou pecar mais por excesso. Os caras vão chegar para mim: Rose, você exagerou. Mas tudo bem, tudo bem. Prefiro exagerar do que faltar. Então, eles aqui, somente, diz a Terezinha, somente objetivos puros e sinceros justificam a vida e a atuação dos bons espíritos entre nós. Como diz, eu digo, o povo pode até reclamar de mim: a Rose cobrou demais da gente. É verdade, não posso mentir, cobrei mesmo. Acabou. Não vou ficar chateado se disser isso, vou até gostar. Então, diz ela aqui: vejamos a denominação que se costuma dar dos bons espíritos que usualmente se comunicam na reunião mediúnica: protetor. Né? Aí ela vai dizendo aqui, espírito protetor. Designamos como protetor o espírito que está ligado a alguém por afeição e responsabilidade e procura ajudar, proteger e orientar para o bem do seu assistido. Geralmente, o protetor é apenas um espírito benévolo, delimitados conhecimentos. Questão 108 do Livro dos Espíritos. Lê para a gente aí, Carmen, lê aí o espírito benévolo para a gente. Espera aí, Rose, que eu não estou aqui no meu quarto. Espera aí, deixa eu pegar. Pede para alguém aí, depois eu vou pegar lá o livro. Verinha Eckert, já está com o Livro dos Espíritos aí? Ô, Rose, tô sim, mas fala para mim qual é a questão que está passando aqui, o carro do camarão. 108, faz parte dessa época de internet, 108. E depois não fecha, não, deixa aberto no 08, tá? Não fecha o Livro dos Espíritos, não. 108. Ela diz aqui, geralmente o protetor é apenas quando essas palavrinhas. Isso é hora de carro de camarão, está muito alto. O que a Terezinha diz aqui: geralmente o protetor é apenas. Vamos sublinhar essa palavrinha: apenas. Percebeu? Essa palavrinha, apenas, um espírito benévolo, de limitados conhecimentos. Então, ela já mostrou para a gente que o espírito benévolo é um espírito bom, mas não é um tchan, 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 né? Ele 108, né? ele já é um bom espírito, mas ele é apenas um espírito benévolo de limitados conhecimentos. Lê para a gente aí. Quinta classe, é isso? Isso. Espíritos benévolos. A bondade é neles a qualidade dominante. Apraz-lhes prestar serviços aos homens e protegê-los. Limitados, porém, são os seus conhecimentos. Hão progredido mais no sentido moral
do que no sentido intelectual. O nosso protetor, como ela diz aqui, geralmente, esse geralmente é outra palavrinha para a gente sublinhar, quer dizer, na maioria das vezes, o protetor é apenas um espírito benévolo, delimitados conhecimentos. Mas ele já está na segunda ordem, já saiu de imperfeito. Então, para a gente, meu Deus, é uma benção, tá? E vamos, todo dia nós devemos agradecer a Deus, temos um amigo protetor ao nosso lado. É uma bênção para a gente. Apesar dele ainda não ser o espírito puro, mas é uma bênção para a gente, tá? Aí ela diz aqui, Terezinha, se fôssemos beneméritos da humanidade, missionários do bem, que não somos, por certo, teríamos protetoras à altura disso, de ser um benemérito, mas a gente não é. Mas somos pessoas comuns e, para nos ajudar, não precisará o espírito de qualidades maiores. Não precisará um espírito de qualidades maiores. Nosso protetor, porém, sempre, olha outra palavrinha, sempre sabe mais do que nós. Pelo menos porque, estando liberto da matéria, ele ainda está um pouquinho ligado à matéria, mas não como nós. Não como nós. Nós estamos muito ligados ainda à matéria. Estando liberado da matéria, dispõe de percepção e conhecimentos que, para nós, estão velados pela influência do corpo. Porque ele, como está na erraticidade, ele tem mais facilidade de observar as coisas do que nós, porque a gente sabe que o nosso corpo é como se ele abafasse as nossas faculdades. E aí o nosso conhecimento fica um pouco limitado. Ou melhor, não é limitado porque você não sabe. Você pode ter muito conhecimento, mas o nosso acesso ao conhecimento que nós temos não é liberado por causa do nosso corpo, né? Depois ela diz aqui, no diálogo com os comunicantes, aprendemos que há espíritos que se julgam, olha aqui, protetores. Tanto que ela bota aqui, ó, em itálico, né? Ela destaca. Aprendemos que há espíritos que se julgam protetores, mas não são, por lhe faltarem condições espirituais para tanto, e até real conhecimento de sua situação no além. Então, ela está chamando nossa atenção aqui. Presta atenção. Pode, na mesa mediúnica, ou em qualquer outro trabalho, surgir um espírito dizendo que é teu protetor. Aí, o que você vai fazer da vida? Analisar o que ele te diz. Se ele diz assim, Alberto, você é a última bolacha do pacote. O Alberto para e pensa, Senhor, afasta de mim este cálice. Porque sabe, primeiro ele sabe... Alberto, a última bolacha do pacote geralmente está quebrada, hein? Se liga. Primeiro que ele sabe que não é. Então, se o cara está dizendo que ele é uma coisa que você já sabe que não é, Senhor, afasta de mim esse cálice. Porque tu já... Agora, se tu diz assim, nossa, e o biscoito é recheado, né? Aí tu entrou pelo canto. O pior, Rose, é se eu acho que eu sou a última Coca-Cola gelada do deserto, como você diz. Aí eu acho que é. Aí que o bicho pega. E aí você vai dizer, 5 litros ou de 1 litro só? Entendeu? Aí dançou. Entendeu? E nós já sabemos o que somos. Então, acreditar no que ele está dizendo é uma tremenda cara de pau. Nossa! Porque a gente sabe. Quando ele começa a enfeitar o nosso pavão, lembre sempre que o pavão é uma ave linda, mas olha para os pezinhos dele. É feio pra caramba. Já observaram os pés do pavão? É feio. É feio. O Rose e grupo, eu tenho feito aí estudos, né,
do caracteres do verdadeiro profeta, a gente vai estudando falso profeta, verdadeiro e tal. E aí Pedro vem nos trazer que o falso sempre quer nos seduzir. Sim, Então, quando um espírito desse fala uma coisa para a gente tem que ligar o sinal de alerta, porque se a gente se deixar seduzir, aí a gente desce a ladeira. tá, com certeza. O bom espírito, ele sempre olha para você e diz a verdade. Às vezes, como o Chico, né? Emmanuel é com o Chico, coitadinho do Chico. Às vezes, Emmanuel dava cada lambada, né? Não é? Dizia cada coisa que eu dizia assim, "Não", o Chico até ficava meio assim, nossa, seu Emmanuel, seu Emmanuel. Aí, às vezes, a gente diz, nossa, Emmanuel pegava pesado. Era verdade. Já pensou um médium com o número de faculdades mediúnicas que o Chico tinha? Se esse protetor, ó, e exalta o Chico, ele poderia ter se perdido. Poderia ter se perdido. Entendeu? Então, Emmanuel estava sempre ali, ó. Pode parar. É aquela história, né? Eu sou um verme. Que verme? Verme tem muitas utilidades. Aí o Chico, então eu sou subverme, estou abaixo do verme. Emmanuel não aliviava. Não pode aliviar. Então, ele diz aqui, a gente tem que tomar muito cuidado. A esses espíritos, cabe nos esclarecer fraternalmente quanto à sua realidade espiritual. Então, esse chegou, meu amigo, você é uma maravilha mascarada, você devagarzinho, com muito amor do coração, vai esclarecendo a ele que não é nada disso. Estimular que se melhore e prepare para então, se for necessário e lhe for permitido, poder ajudar a pessoa a quem ele é afeiçoado. Você dá aquela orientação, né? Para que ele possa compreender a realidade e aí sim, um dia, poder dispensar realmente uma ajuda efetiva àquele a quem ele é afeiçoado. Agora ela vai falar de guia. Ela usa a palavra guia. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu prefiro a palavra amigo espiritual. Tanto que eu botei no meu aqui, entre parênteses. Eu não gosto muito da palavra guia. Rosa, essa palavra é tão bonitinha, guia. Rose, não gosto. Essa palavra guia, Jesus é o nosso guia e modelo. mas eu sou espírito imperfeito. Então, a palavra guia, para mim, sabe, pesa, guia, sabe, tem aquele guia, provedismo. Só faço o que meu guia mandar. Só faço o que meu guia mandar. Entendeu? Porque é o meu guia, está me guiando. Então, sabe, eu tenho. Não sei, então, eu botei aqui entre parênteses. Amigo espiritual. Gosto mais. Mas vocês podem chamar de guia. Eles aqui, em relação à reunião mediúnica, o guia é o espírito que orienta o trabalho de um médium, tá? Orienta o trabalho do médium. Trabalho que influi sobre a vida de outros espíritos, encarnados ou não. Então, para mim, é o meu amigo espiritual, tá? É o que orienta o trabalho do médium, né? O nosso trabalho, o trabalho que você faz. Você pode não ser ostensivo, mas desenvolver qualquer outro trabalho, influi sobre a vida de outros espíritos encarnados ou não. Então, o amigo espiritual é esse, né? Tem aqui, precisa ter mais conhecimento do que o seu protegido, quanto à tarefa em que o vai orientar. Certamente, a pessoa que na vida terrena exerce uma tarefa que influa sobre outras vidas, como a medicina, o governo de um povo, etc., embora seu labor não seja mediúnico, também terá o seu guia, seu amigo espiritual, para aquela atividade de interesse geral. Um governador, um prefeito, um presidente. São tarefas muito complicadas, tá? E a tarefa dele vai influir sobre a vida de outras pessoas, é claro. Então, ele tem o seu amigo espiritual, né? Porque a atividade dele é de interesse geral. Por exemplo, um presidente não é presidente apenas dos que votaram nele, é presidente também daqueles que não votaram nele. Não é? Agora, Rosa, esse, né, que o
o governante que é bem intencionado, o seu guia vai ser de luz. Quando é mal intencionado, qual é o tipo de guia, hein? Ah, Ou amigo espiritual, hein? aí Aí que mora o perigo, né? é amigo dele, amigo dele. Não quer dizer que seja amigo dos outros, entendeu? Mas você atrai, você atrai. De repente, o amigo espiritual dele deixou. A gente não sabe disso? Que se a gente está caminhando para a lama, o amigo espiritual não tem a obrigação de caminhar para a lama com a gente. Ele se afasta e fica aguardando um dia você retornar, porque você vai retornar com os pés arrebentados, mas vai retornar. Ele se afasta. Quando ele se afasta, outro pode ocupar o lugar dele. Outro pode. Se afinizando com o médium, com aquele, outro pode vir ocupar o lugar dele. Nós estudamos isso do livro dos médiuns. Porque o amigo espiritual que está ali te orientando, se ele percebe que você é rebelde, você não quer, você quer caminhar para o abismo, ele não vai para o abismo com você. Ele se afasta e deixa você. Aí outros virão ocupar o lugar dele. E vai fazer, não é assim com a fascinação? Vai fazer, vai orientar você como ele quiser. E aí, como diz o autor, ambos caminham para o abismo. Mas um dia, cansado do abismo, você resolve olhar para cima. A caminhada vai ser complicada, mas ele, se perceber sinceridade em você, no desejo de retornar para o caminho do bem, ele vai te ajudar. Agora, não vai te isentar das responsabilidades, dos compromissos que você assumiu. Você vai ter que repará-los. E ele vai dizer o quê? Eu estou aqui junto, te animando, mas vamos lá, você vai ter que reparar tudo que você errou, cometeu de erro. Né? Gente, eu vou parar aqui, tá? Por causa do nosso horário. O mentor, que eu chamo de orientador espiritual, porque tem o guia, que eu chamo de amigo espiritual, e o mentor, orientador espiritual. A palavra mentor também é outra palavra que eu tenho certa dificuldade. Mas vocês podem usar a palavra que eu estou dizendo. Eu tenho certa dificuldade com mentor. Eu boto orientador espiritual. Um é amigo espiritual, outro é orientador espiritual. Dia 18, bota a data aí, 18/10/24, no mentor, tá? Dá vontade da gente lendo tudo, estudando tudo, né? Mas tem o nosso horário, não dá para a gente avançar assim, porque tem mais coisas para a gente estudar. E hoje o livro dos médios está ótimo, muito bom mesmo. Ô, Rose, quer dizer então que o protetor é como é o anjo guardião, vamos dizer assim. Isso aí, Ele está ligado às nossas questões íntimas, né? mas Já o guia é ligado ao trabalho, seja ele de que ordem for, né? exatamente. Que tenha, que tenha responsabilidade coletiva com outros, né? Então tem essa distinção aí. Eu via em relação à reunião mediúnica. Não, mas aqui, quando ele fala da medicina, olha lá, Depois influi. ele vai dizer aqui, né? Certamente a pessoa que na vida terrena exerce uma tarefa que influa sobre outra vida, como medicina. Então, toda vez que você tem uma tarefa que influi Aham, sobre outras vidas, entendeu? sim, Que pode entendi. causar problemas para outras vidas. Porque o detalhe, se está trazendo problema só para você, eles até dão uns pitacos, te ajudam, mas é igual aquela parte que tem no Livro dos Espíritos que fala assim, diz assim no Livro dos Espíritos, devo chamar a atenção de alguém Tá bom, obrigada. dos erros? Aí o amigo espiritual diz assim no Livro dos Espíritos, se o problema que ele está arrumando causa só problema para ele, você não precisa fazer alarde. Você chega perto dele, dá uma chamadinha de atenção. Mas se ele não quiser te atender, deixa. Agora, se o que ele estiver fazendo está trazendo mal para a coletividade, aí é tua obrigação fazer a denúncia. Entendeu? É o caso aqui. Tem certas profissões, como ele falou, de dirigentes, médicos, né?
É, e que trabalho mediúnico, que o teu trabalho, como ele diz aqui, né? Ele fala aqui, que o trabalho vai envolver a coletividade. Então, ele diz aqui, certamente a pessoa que na vida terrena exerce uma tarefa que influa sobre outras vidas, com a medicina, o governo de um povo, etc., embora seu trabalho não seja mediúnico, ele também terá o seu guia para aquela atividade de interesse geral. Então, para cada atividade que você faz de interesse geral, você pode ter um guia. Então, por exemplo, vamos pensar assim: você é uma professora e trabalha na mediunidade. Você pode ter um amigo espiritual voltado para a tua área profissional do magistério e ter outro amigo espiritual, guia, para a tua área mediúnica. Entendeu? Então, eu posso ter vários guias? Sim, sim. Então, como ele diz aqui, ó, ele deixou bem claro aqui. Ela deixou bem claro aqui, né? Deixa eu ver aqui. Quando ela diz assim, ó, certamente a pessoa que na vida terrena exerce uma tarefa que influa sobre outras vidas, como a medicina, o governo de um povo, etc., embora seu dor não seja mediúnico, também terá o seu guia, olha aqui, ó, também terá o seu guia para aquela atividade de interesse geral. Então, se você é um doutrinador, um médio psicofônico, você desenvolve uma atividade para interesse geral. Você é um professor, você é um médico, você desenvolve uma atividade para interesse geral. Então, você pode ter dois guias. Um guia para aquela atividade de interesse geral, que é o magistério, e um guia para a sua atividade mediúnica. Então, você pode ter dois guias. Percebeu? Você pode ter dois guias. Você pode ter. Porque essas palavras, as palavras, o entendimento é muito tênue, né? Agora, eu particularmente, eu colocaria o mentor como amigo, aquele que está me orientando, e o guia que me ajuda nos diferentes atividades, no mediúnico, na medicina, ou como se eu fosse um governante, como orientador espiritual. Mas aqui Eu você acho que quando a gente estudar, a função do mentor é mais. Entendeu? ah, Quando a gente tá. estudar a função do mentor, a gente vai ver que o mentor, eu chamo de orientador, o mentor já é uma coisa mais elevada. Entendeu? Então, tem o protetor, como ela designa aqui? Protetor, guia e mentor. São três coisas diferentes. E a gente vai ver aqui na próxima aula qual é a função do mentor. Tá? Porque quando ela diz, eu só vou dar um spoilerzinho. Primeiro parágrafo. É o espírito que ajuda, protege e orienta. Não uma pessoa somente, mas sim a um grupo ou instituição. Percebeu? A coisa é maior. Não é só um médium. Ele é mentor, ele pode ser o mentor da pessoa, mas também mentor daquela instituição. Então, a responsabilidade, ó, é maior, tá? Como diz, cada um com sua tarefa. Agora, os nomes, né? Os nomes, tanto que para mim, eu uso outros nomes. Mas isso aí não é questão nossa de nome. Nome é questão nossa, né? Mas o que a gente tem que ver é o objetivo. Então, gente, ó, o livro dos médios hoje está muito bom, tá? Muito bom. Então, gente, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo desse livro, conversando com os espíritos da reunião mediúnica. Lembrando a vocês do nosso seminário comemorativo dos 8 anos da nossa casa, domingo, 3h30 da tarde, o tema da lei de reprodução. Convidamos a todos, pedimos a vocês para divulgarem. Vou mandar, manda amanhã o link, divulguem o link também para os companheiros. E vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus essa oportunidade abençoada de estarmos analisando esses assuntos tão importantes para todos nós. Né? Que o Pai continue sempre a nos abençoar. Bem, gente, 10 minutinhos,
e a gente retorna para o estudo do livro dos médiuns, tá bom?